Olá, bem-vindos a esta nossa exploração. Hoje a gente vai mergulhar assim fundo mesmo, no universo dos marcadores genéticos em plantas. Vamos usar como base uns materiais bem interessantes de um curso de biotecnologia, sabe? Focado em melhoramento genético de plantas. A ideia é focar nos conceitos iniciais e naqueles primeiros marcadores tipo os baseados em hibridização. Então a nossa missão aqui é desvendar o que são essas ferramentas, porque elas são tão importantes e como funcionam os diferentes tipos, desde os mais visuais, né, até os pioneiros moleculares como o RFLS. Parece que temos uma jornada interessante pela frente. Exato. E eu acho que o ponto central, assim, é entender como esses marcadores foram uma verdadeira ponte, sabe? Eles conectaram a genética clássica, aquela dos traços que a gente observa, que o Mendel estudou, com a capacidade de investigar o DNA diretamente. E essa conexão não só expandiu, assim, radicalmente a nossa visão da diversidade genética, mas também deu ferramentas concretas para acelerar o melhoramento. Deixou a busca por características, tipo resistência a doenças, bem mais direcionada. Foi, uma mudança de paradigma mesmo. Uma ponte, gostei da analogia, né? Então vamos começar pelos conceitos fundamentais. A ideia básica é que o marcador genético é um sinal, certo? Uma característica que ajuda a gente a identificar, a diferenciar os organismos. O material que a gente viu classifica isso em 4 grandes grupos. O primeiro e o mais antigo são os marcadores morfológicos ou fenotípicos, aqueles que a gente consegue ver na planta. Isso, tipo a cor da flor, o formato da vagem, a altura. Depois vem os marcadores bioquímicos, que olham para variações em proteínas, como as isoenzimas ou outros produtos do metabolismo. Em seguida, os moleculares, que são, o foco de muita pesquisa hoje, né? Detectados direto no DNA ou RNA. E tem também os citogenéticos, que já são diferenças maiores, tipo na estrutura ou número dos cromossomos, que dá para ver no microscópio. Ok. E focando nos moleculares, que parecem ter sido a grande revolução, são variações no DNA que a gente consegue identificar, mas, assim, o que faz um pedaço de DNA ser um bom marcador? Olha, para ser útil de verdade, um marcador molecular precisa ter umas características essenciais. A principal é ser polimórfico. Quer dizer, ele tem que mostrar variação entre os indivíduos que a gente quer comparar. Se for tudo igual, não serve para distinguir ninguém, né? Idealmente, eles devem ser bem abundantes no genoma, para cobrir as regiões de interesse. Muitos são considerados neutros, ou seja, não afetam diretamente a sobrevivência ou reprodução. Isso ajuda a rastrear a linhagem sem a complicação da seleção natural agindo no próprio marcador. Claro que, se o marcador estiver dentro ou muito perto de um gene importante, aí essa neutralidade pode não valer, né? E, fundamentalmente, para serem marcadores genéticos mesmo, no sentido clássico, eles precisam ser herdáveis. Tem que seguir os padrões de segregação mendeliana, passando pelos gametas. É uma distinção importante, sabe? Uma variação no DNA de uma folha que não passa para os filhos é um marcador molecular, sim, mas não um marcador genético útil para estudo de herança ou mapeamento. Entendi. Então não basta ter a variação, ela precisa ser herdada de um jeito previsível. E o material fala também sobre o locus marcador, como isso entra na história. O locus marcador é basicamente o endereço dessa variação no genoma. Ele pode ter 2 funções principais. Uma é simplesmente identificar o genótipo do indivíduo naquele ponto específico. Isso é muito usado em estudo de população, diversidade. A outra função, que é crucial para o melhoramento, é atuar como um sinalizador para genes importantes que estão ali perto, fisicamente próximos no cromossomo. Se o marcador está sempre junto com uma característica boa, tipo resistência a uma doença, a gente pode selecionar as plantas que têm aquele marcador e inferir que elas provavelmente carregam o gene de resistência, mesmo sem conhecer o gene em si. Ah, tá aí a aplicação prática para o melhoramento. Faz todo sentido. Exatamente. É aqui que a importância dos marcadores moleculares, sabe, ela explode. Eles dão uma visão da diversidade genética muito mais rica, muito mais detalhada do que só olhar para a característica visível.
Eles permitem construir mapas genéticos, tipo mapas de estrada dos cromossomos, localizando onde estão os genes que controlam tanto características simples, qualitativas, quanto as complexas, quantitativas, como produtividade, por exemplo. Esses mapas são a base para técnicas mais avançadas, como o mapeamento associativo, que busca ligação entre marcador e traço em populações grandes, e a seleção genômica, que tenta prever o valor genético de um indivíduo baseado em milhares de marcadores. Eles realmente fizeram aquela ponte, sabe? Entre observar um traço e entender a base molecular. Revolucionou a seleção. E dentro dos moleculares, tem umas classificações importantes. Uma delas é sobre a herança, dominantes versus codominantes. O que isso significa na prática? Essa classificação tem a ver com quanta informação o marcador dá sobre o genótipo. Um marcador dominante é como um interruptor, ligado ou desligado. Geralmente detecta a presença ou ausência de uma sequência de DNA. Isso quer dizer que a gente não consegue distinguir um indivíduo que herdou a sequência dos dois pais, o homozigoto dominante, AA, daquele que herdou só de um, o heterozigoto, AA. Os dois aparecem como presente, ou um. Só o homozigoto recessivo, AA, aparece como ausente, ou zero. Já os codominantes, esses são mais informativos. Eles deixam a gente distinguir os 3 genótipos. O homozigoto para um alelo, AA, o homozigoto para o outro alelo, AA, e o heterozigoto, AA, que geralmente mostra um padrão combinado dos 2 alelos. Visualmente, naqueles géis de eletroforese que o material mostra, isso fica muito claro. O heterozigoto num marcador codominante mostra as bandas dos 2 alelos que ele carrega. Nossa, essa diferença visual é bem marcante mesmo, né? E imagino que poder distinguir o heterozigoto seja uma vantagem enorme em vários estudos genéticos. Outra classificação é sobre a origem da variação no DNA, SNP e indel. Sim, são as 2 fontes mais comuns de polimorfismo no nível do DNA mesmo. SNP é polimorfismo de nucleotídeo único. É a troca de uma única letra, uma base nitrogenada no código genético numa posição específica. E indel é a abreviação de inserção-deleção. É quando adiciona ou remove um ou mais nucleotídeos num local do genoma. São essas pequenas alterações, SNPs ou indels, que as diferentes técnicas de marcadores moleculares tentam detectar, seja pela mudança no tamanho de um fragmento de DNA, pela criação ou destruição de um local de corte para uma enzima, enfim, por consequências detectáveis. E quando não tem variação detectável entre os indivíduos para um marcador, a gente chama isso de monomorfismo. Se tem variação, aí é polimorfismo. Os exemplos visuais das fontes ajudam bastante a fixar isso, né? Sementes de uma cor só versus cores variadas, que é morfológico. Isso. Ou um padrão de banda de isoenzima igualzinho em todo mundo versus padrões diferentes, que seria bioquímico. Ou bandas de DNA iguais versus bandas diferentes em tamanho ou presença, que já é molecular. Exato. Essa distinção entre monomórfico e polimórfico é a base de todo o trabalho com marcadores. Sem polimorfismo não tem informação útil para diferenciar indivíduos ou rastrear herança. Com certeza. É o ponto de partida. Certo, vamos então para o primeiro tipo de marcador que o material detalha. Os morfológicos. Esses são os mais antigos, mais intuitivos, né? Baseados em características que a gente vê na planta. Cor da flor, formato da folha, tipo de crescimento, presença ou ausência de alguma estrutura. A base é a expressão de um ou mais genes. Eles têm um peso histórico gigante. Foram os marcadores morfológicos que o Mendel usou para desvendar as leis da hereditariedade, analisando aqueles 7 traços nas ervilhas. O primeiro mapeamento de ligação gênica em plantas, feito em tomate lá no começo do século XX, usou traços morfológicos como nanismo e formato do fruto. E não dá para esquecer dos estudos do Thomas Morgan com as moscas das frutas, onde o marcador olhos brancos foi fundamental para entender a herança ligada ao sexo. Foram a porta de entrada para a genética. E tem um exemplo prático muito legal nos materiais sobre glândulas de Gossypol em sementes de algodão. A presença dessas glândulas é dominante. Aí um trabalho de graduação que foi mencionado usou isso de um jeito bem esperto. Cruzaram uma planta-mãe sem glândulas com uma mistura de pólen dela mesma
e de uma variedade com glândulas. Daí, olhando as sementes filhas, se tivesse glândula, era fruto do cruzamento com um pólen estranho. Se não tivesse, era autopolinização. Olha que aplicação direta e visual para verificar a paternidade. Nossa, é uma aplicação super engenhosa e de baixo custo. Isso mostra bem as vantagens dos marcadores morfológicos. São fáceis de identificar, baratos, e por serem traços visíveis, muitas vezes estão ligados diretamente a genes com função conhecida. Por outro lado, eles têm limitações bem sérias, né? Podem não ser muito polimórficos, especialmente para características complexas, que são controladas por vários genes. A expressão deles pode ser muito influenciada pelo ambiente. Uma planta pode parecer diferente dependendo de onde cresce, quanta água recebe. E outros genes também podem modificar a expressão do marcador, o que a gente chama de epistasia. Além disso, eles não estão espalhados de forma uniforme pelo genoma. Essas limitações foram um grande impulso para a busca de marcadores mais robustos e mais numerosos. Faz sentido. Se o ambiente influencia tanto assim, a interpretação fica complicada demais. Isso nos leva a buscar algo mais próximo da causa raiz, talvez, no nível bioquímico. É aí que entram as isoenzimas. Exatamente. As isoenzimas, ou aloenzimas, representam o próximo passo histórico nessa busca. A ideia aqui é olhar para variações nas proteínas, especificamente enzimas que fazem a mesma reação química, mas que diferem um pouquinho na estrutura por causa de variações nos genes que as codificam. Essas diferenças na estrutura podem alterar a carga elétrica ou o tamanho da proteína, e isso faz com que elas migrem de forma diferente num gel de eletroforese quando a gente aplica uma corrente elétrica. Aí a gente detecta esses padrões diferentes como polimorfismos. O material até menciona uma diferença sutil. De termo aloenzimas seriam variantes do mesmo gene e isoenzimas poderiam vir de genes diferentes, mas, na prática, a técnica busca a mesma coisa, variação na proteína. E uma vantagem importante é que geralmente são codominantes. E o que causa essa variação na estrutura da enzima, exatamente? Normalmente, são as mesmas causas dos polimorfismos de DNA que a gente falou. SNPs ou pequenos indels na sequência que codifica o gene. Uma mudança num nucleotídeo pode levar à troca de um aminoácido na proteína, e isso pode alterar a estrutura ou a carga dela. O procedimento básico que as fontes descrevem envolve extrair as proteínas totais de um tecido, tipo folhas, aplicar num gel, antigamente se usava muito amido, hoje mais poliacrilamida, fazer a eletroforese para separar as proteínas. E depois revelar a posição da enzima que interessa. Isso é feito incubando o gel com substratos específicos que reagem com a enzima e produzem uma mancha colorida onde ela está. Se tiver variantes que migraram para posições diferentes no gel, isso indica o polimorfismo. Ok. E quais seriam as vantagens e desvantagens aqui? As vantagens parecem ser a codominância, um custo relativamente baixo e a utilidade para certas perguntas, né? Como estudos de sistemas de acasalamento. Sim, foram ferramentas muito úteis na época. Representaram o primeiro vislumbre, assim, da variação genética em nível molecular ou bioquímico em larga escala. No entanto, as desvantagens são consideráveis e acabaram limitando o uso. Primeiro, o número de sistemas enzimáticos que a gente consegue analisar é relativamente pequeno. Cobre só uma fração do genoma. Segundo, assim como os morfológicos, a expressão da enzima pode variar, dependendo do tecido, do estágio de desenvolvimento da planta ou das condições ambientais. Isso pode complicar a análise, né? E por fim, analisar múltiplas enzimas exige múltiplos ensaios, múltiplos géis, múltiplas revelações. Fica bem trabalhoso se você precisa de muitos marcadores. Foi um passo importante, sem dúvida, mas a necessidade de algo mais abrangente e menos dependente da expressão gênica era clara. Ok, então saímos do visual, passamos pelo bioquímico com suas próprias limitações e chegamos ao primeiro marcador molecular puro, digamos assim, baseado direto no DNA, o RFLP. O nome já é bem descritivo, né? Polimorfismo no comprimento dos fragmentos de restrição. Isso mesmo. O RFLP foi realmente um marco zero da análise direta da variação do DNA em larga escala.
Foi desenvolvido lá no final dos anos 70 e ficou popular nos anos 80. A lógica é bem engenhosa. Você pega o DNA total e corta em pedaços usando enzimas de restrição, que são como tesourinhas moleculares, que reconhecem e cortam sequências de DNA muito específicas. Se existir variação no DNA entre dois indivíduos, isso pode afetar esses locais de corte ou o tamanho dos fragmentos que são gerados por essas enzimas. Esses fragmentos são então separados por tamanho usando eletroforese, e as diferenças nos padrões de fragmentos revelam o polimorfismo. E um ponto crucial, o RFLP é um marcador codominante. E como exatamente a variação no DNA causa essas diferenças nos fragmentos que a gente vê no gel? Principalmente de duas maneiras. Uma mutação, tipo um SNP ou um indel, pode acontecer bem na sequência de reconhecimento da enzima. Se a sequência muda, a enzima não consegue mais cortar ali. Isso resulta num fragmento maior do que esperado. A outra forma é ocorrer uma inserção ou deleção de um pedaço de DNA entre dois sítios de corte que a enzima reconhece. Nesse caso, a enzima ainda corta nos locais corretos, mas o fragmento que fica entre eles vai ser maior se for inserção ou menor se for deleção. As fontes ilustram isso bem, mostrando como a perda de um sítio de corte muda totalmente o padrão de bandas no gel. E o exemplo do heredograma também demonstra codominância, que permite identificar claramente os homozigotos e os heterozigotos. O fascinante é ver como uma mudança minúscula no DNA se traduz num padrão visualmente distinto. O procedimento clássico para fazer RFLP parece envolver muitos passos e bastante trabalho manual, certo? Ah, sim. Era um processo, assim, bem laborioso e demorado. Resumindo muito, você tinha que extrair DNA de alta qualidade e em boa quantidade, digerir esse DNA com as enzimas de restrição, separar os milhares de fragmentos que resultavam disso por eletroforese em gel, depois transferir esse padrão de DNA do gel, que é frágil, para uma membrana mais resistente, que é o famoso Southern blotting. E aí usar uma sonda. Uma sonda. O que é isso? É um pedaço de DNA conhecido e marcado originalmente com radioatividade, tipo fósforo 32, que se ligaria especificamente à sequência de interesse naquela membrana. Onde a sonda grudava, aparecia um sinal, que era detectado num filme de raio-x, no caso da radioatividade. A análise comparava os padrões de bandas entre diferentes indivíduos para achar os polimorfismos. E você precisava de uma sonda diferente para cada região do genoma que queria investigar. Nossa senhora, e conseguir essas sondas também não devia ser nada fácil, imagina. Não mesmo, especialmente no começo, quando poucos genomas eram sequenciados. As fontes até mencionam umas estratégias tipo clonar fragmentos aleatórios do genoma e depois testar para ver quais funcionavam como sondas úteis. Geralmente as que correspondiam a sequências de cópia única ou baixa no genoma. Tinha até uns truques para enriquecer fragmentos de regiões de genes. Era quase uma arte desenvolver uma boa biblioteca de sondas RFLP. A complexidade e o custo eram barreiras bem significativas. Entendi. Resumindo então, as vantagens do RFLP eram ser codominante, muito informativo, robusto, reprodutível. Mas as desvantagens eram enormes. Processo lento, muito trabalhoso, caro, exigia muito DNA de boa qualidade, usava radioatividade, que é perigoso, e precisava dessas sondas específicas, o que limitava quantos locais você podia analisar por vez. Foi revolucionário por provar que dava para ler direto as diferenças no DNA, mas a complexidade toda já pedia métodos mais ágeis, né? Exatamente. O RFLP abriu a porta, mas a própria dificuldade dele impulsionou a busca por alternativas. Isso fica bem claro naquele gráfico de popularidade dos marcadores ao longo do tempo que as fontes mostram. RFLP e isoenzimas foram pioneiros, mas foram rapidamente suplantados ali nos anos 90 pelos marcadores baseados em PCR, a reação em cadeia da polimerase, tipo RAPD, AFLP e principalmente os microsatélites, os SSRs. A PCR permitiu amplificar pequenas quantidades de DNA muito rápido, eliminando a necessidade do Southern blotting e da radioatividade, e exigindo bem menos DNA inicial. E mais recentemente, claro, a revolução do sequenciamento de nova geração, o NGS, tornou os SNPs a classe de marcador dominante.
permite analisar milhões de variações de uma vez a um custo cada vez menor. É uma história bem clara de evolução tecnológica, buscando mais informação, mais rápido, mais barato e com menos trabalho. Bom, recapitulando então nossa análise de hoje, começamos com a ideia geral de marcadores genéticos, exploramos os morfológicos baseados na aparência, passamos pelos bioquímicos, como as isoenzimas, que olham para as proteínas. E detalhamos o RFLP, o primeiro grande salto para a análise direta do DNA, por hibridização, com toda a sua complexidade e importância histórica. Foi uma verdadeira jornada do observável ao molecular. E essa jornada toda nos deixa com uma reflexão importante que as fontes também sugerem, né? Quando a gente olha para as vantagens e desvantagens de cada tipo de marcador, da simplicidade visual dos morfológicos a que a complexidade técnica do RFLP e, por extensão, para as tecnologias mais modernas, a gente percebe que a escolha da ferramenta certa vai além da novidade tecnológica. A questão crucial é qual marcador, seja ele antigo ou moderno, responde melhor à pergunta biológica específica que a gente está tentando responder, seja no melhoramento genético ou na análise da diversidade. A ferramenta mais poderosa nem sempre é a mais nova, mas sim a mais adequada para o objetivo e para os recursos que a gente tem disponíveis, né? Um ponto excelente para a gente refletir. A ferramenta certa para a pergunta certa. Bom, muito obrigado pela atenção nesta análise detalhada. Talvez nossa próxima exploração possa mergulhar justamente na revolução seguinte: os marcadores baseados na tecnologia de PCR. Até lá!